Imagens que circulam na internet mostram 2 tubarões encontrados sem vida na praia do Barro Vermelho. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do ocorrido, que foi registrado no município de Paulino Neves, aqui no Maranhão. Nas areias de outra praia localizada na região metropolitana de São Luís, outra situação semelhante foi registrada. Dessa vez, uma tartaruga marinha foi encontrada nas areias da praia do Araçagi, em São José de Ribamar. O animal marinho foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, onde passará por avaliação. As causas que levaram a tartaruga a aparecer na orla também ainda não foram confirmadas. A gente pode considerar 2 situações que são comuns. São situações de ordem natural ou de ordem não natural. Na praia da Ponta da Areia, em São Luís, uma tartaruga marinha foi resgatada após ficar presa em uma rede de pesca. A presença de animais marinhos nas orlas de praias em áreas urbanas tem se tornado cada vez mais frequente. Apesar das causas naturais envolvidas, grande parte desses episódios está diretamente relacionada à ação humana. O caso aconteceu por volta das 6 horas. Quando uma equipe de patrulhamento que fazia rondas na área da orla foi acionada por pessoas que notaram o animal preso à rede de pesca. Enquanto aguardavam a chegada da equipe de corpo de bombeiros, os policiais perceberam que o mar estava muito agitado, colocando a vida do animal em risco. Após a chegada do corpo de bombeiros, o animal, felizmente, foi solto e devolvido ao mar. As questões de ordem natural, nós podemos enumerar várias delas. Nós podemos considerar a migração, já que esses animais, durante o percurso migratório, gastam muita energia, estão totalmente estafados e podem ser vencidos facilmente por condições bastante ríspidas e hostis dos oceanos. Também a gente pode considerar características comuns das interações ecológicas desses animais, competição, predação, e até mesmo conflitos de demarcação de territórios gerados por alguns animais que são territorialistas e assim resultar na fuga e os animais não conhecerem muito bem a estrutura do local, se perderem e virem à praia. E outras situações que a gente precisa considerar são as de ordem não natural, já que nós temos aqui muitas embarcações em trânsito, no caso dos navios, no caso dos barcos de pesca, as possibilidades de barroamento, possibilidades de mutilação pelo hélice e também podemos considerar também de uma maneira muito remota situações atmosféricas como as tempestades que podem alterar bastante as correntes, gerando mudanças na pressão e assim alguns animais se perderem do ponto de vista de referência quanto à profundidade e também a distância da praia, da costa. E por fim, a gente pode considerar também aspectos importantes da contaminação e poluição, sendo que os mais recorrentes têm sido plástico ultimamente. É muito comum se encontrar os animais com uma quantidade muito grande de plástico no seu trato digestório. E assim, a gente observa que ocorre uma desnutrição, que o animal não consegue se alimentar e, da mesma forma, vai se sentir debilitado ao vencer as correntes e as ondas, chegando à praia com debilitação. Então, muitas das vezes, quando se encontra um animal na praia, ele já está morto ou ele está muito debilitado. Hoje, Dia Internacional da Biodiversidade, mares, rios são os mais prejudicados diante da poluição. Um estado com diversos biomas que se costuram, e no ambiente marinho não é diferente. Manguezais, estuários, bolsas de maré, praias arenosas e muitas outras riquezas que ainda sofrem com a falta de responsabilidade ambiental. A grande maioria dos problemas que afetam o meio ambiente tem origem na ação antrópica, ou seja, em atividades humanas que degradam os ecossistemas marinhos e terrestres e que, inclusive, colocam em risco a saúde da população.
Um exemplo recente é o fenômeno conhecido como língua de esgoto, que apareceu na faixa de areia entre as praias do Calhau e do Caolho, em São Luís, na última terça-feira. Assim como os frequentes registros de tartarugas e sardinhas encontradas mortas nas orlas e o estudo de petróleo na costa maranhense, como alerta este professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão. A morte em organismos marinhos ela vai ser sempre presente, faz parte do ciclo biológico. Outras razões a gente acaba encontrando também, por exemplo, atualmente a gente observa uma prospecção, né, uma intenção de prospecção de petróleo na plataforma, e para que exista esses estudos é necessário uma investigação prévia. Então, os métodos utilizados, como sísmica, eles também são depauperantes, né, para a fauna marinha. Segundo o especialista, a atenção deve ser redobrada quando o assunto é responsabilidade ambiental e a consciência precisa ser contínua. Daqui a um tempo não se sabe o que vai restar para todos nós. Por enquanto a gente ainda tem essa possibilidade e a gente está observando que essas datas elas são muito importantes para essa reflexão. Mas o trabalho, a conscientização, a educação ambiental para a conservação, ela precisa ser diária. Agora a gente vai ao vivo de volta, então, para o... A presença de tubarões na orla maranhense não é algo comum. Casos como esse são raros e chamam a atenção, justamente por fugirem do padrão registrado nas praias da capital. Enquanto a presença dos tubarões não representa uma ameaça permanente, alguns cuidados devem ser tomados ao aproveitar a orla maranhense. Segundo especialistas, o litoral maranhense abriga uma diversidade de espécies de tubarões. A presença desses animais, no entanto, nem sempre representa um perigo iminente, mas é importante destacar que alguns cuidados devem ser tomados. Então a gente observa bastante na pesca do estado, esses animais sempre muito presentes. Então, muitas das vezes, a presença desses animais, eles não quer dizer muita coisa, principalmente uma ameaça aos banhistas. Claro que a atenção e o cuidado sempre são muito bem-vindos, principalmente quando você está na praia, quer tomar um banho, nunca entre sozinho, sempre entre acompanhado e nunca entre no mar à noite, de madrugada ou em período crepusculares, que é um período onde esses animais estão em grande atividade. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui um pôster com uma grande quantidade de tubarões, e esses tubarões todos são daqui do estado do Maranhão. O pequeno animal, batizado de Naricola zafiri, foi descoberto na cavidade nasal de um peixe conhecido como barbudinho, muito comum nas águas da arrebentação das praias maranhenses. A descoberta é considerada inédita, porque é o primeiro registro do gênero Naricola no Oceano Atlântico. O crustáceo é tão pequeno que só pode ser visto com uma lupa especial, usada em laboratórios. Tivemos uma sorte muito grande, porque descrever novas espécies é como se fosse uma loteria. Então, não é certo a gente buscar prospectar organismos e ter a certeza que teremos novas espécies para descrever. Nesse contexto, é uma grande satisfação trazer descrições de espécies novas, porque a gente dá uma incrementação na biodiversidade local. É sabido que a diversidade amazônica ela é a maior do planeta, e dessa forma a gente contribui não apenas numericamente, mas para compreender aspectos da história natural, história evolutiva e ecologia desses organismos. Já que quando a gente trabalha com uma associação, uma relação ecológica de algumas espécies, no caso o hospedeiro e o parasito, nós estamos falando de um acontecimento evolutivo que é chamado coevolução, onde a evolução ela ocorre operando concomitantemente tanto no hospedeiro quanto no parasita. E quem ajudou a identificar essa nova espécie no litoral do Maranhão foi um grupo de pesquisadores maranhenses da Universidade Federal do Maranhão, que colaborou com cientistas internacionais no estudo do parasita. E agora, nossa publicação mais recente é a espécie Naricola zafiri, que se trata de um parasita, um copépode, um crustáceo,
que ocupa a cavidade nasal de uma espécie comum que vive na área de arrebentação ou poças de maré, que são o Polydactylus oligodon, né, o barbudinho. E nessa condição, essa espécie nova, ela traz características de um gênero já conhecido, mas é a primeira vez encontrada aqui no Oceano Atlântico, e dessa forma nós batizamos com uma nova espécie, né, que consiste no gênero Naricolax, mas o nome Zafiri, em homenagem à professora Zafira, né, Almeida, que formou muitos recursos humanos aqui no Maranhão e na região, e também teve uma grande participação no conhecimento dos recursos pesqueiros do litoral amazônico brasileiro. Para os pesquisadores, essa descoberta mostra a importância da ciência para valorizar e preservar a biodiversidade da região amazônica. O litoral do Maranhão, que faz parte desse bioma, continua revelando espécies que a ciência ainda não conhecia. Muitas pessoas acham que nós encontramos um parasito e o parasito ele sempre está relacionado a algum tipo de doença. Não. A questão do parasito ele pode ter muitas aplicações. Atualmente, ele também tem sido utilizado para descrever ou apontar, né, ambientes com certo grau de qualidade. Então, o parasito, em outras palavras, pode ser utilizado como um indicador ambiental, e isso reforça muito, né, a sua importância no contexto ecológico e na sua aplicação para o entendimento da qualidade de vida ou qualidade ambiental. Por muitos anos, o rio que banha Nina Rodrigues foi refúgio nos dias quentes e ponto de encontro das famílias. Mas nas últimas semanas, ele se transformou em motivo de apreensão. Vários banhistas foram surpreendidos por ataques de piranhas e a prefeitura precisou tomar medidas drásticas. A prefeitura optou pela interdição temporária de toda a área balneável da Praia dos Amores. O objetivo é garantir a integridade dos banhistas enquanto segue o curso da investigação para entender o que aconteceu em relação a esse acidente ambiental. Então, esses incidentes com piranhas, elas são muito mais comuns do que a gente imagina, mas ela não é tão proposital, onde um animal ele vai percorrer atrás de um banhista a fim de atacá-lo. O que acontece muitas das vezes é que o banhista se aproxima do ninho dos animais. Então esse é um mecanismo de defesa que as piranhas têm. Elas estão lá protegendo sua prole, e a mordida que a piranha dá é uma mordida de advertência para que as pessoas se afastem. É comum observar que durante esse processo as pessoas não têm mais de uma mordida. É uma mordida só de advertência e já é o suficiente para sair da água. De acordo com o especialista em meio ambiente e segurança aquática, os ataques de piranhas costumam acontecer quando há desequilíbrio no ecossistema, como redução do nível da água, falta de alimento ou período reprodutivo da espécie. Então a piranha ela tem um tipo de dentição que é bem característico. Os dentes são bem afiados e as mordidas elas realmente cortam bastante o tecido humano. Então, uma das precauções é não tomar banho próximo às macrófitas, que são as plantas aquáticas, que são locais onde as piranhas costumam colocar seus ovos e proteger seus filhotes. E caso haja algum tipo de incidente, e é um pronto-socorro, algum tipo de atendimento médico com a máxima urgência. Enquanto a área estiver isolada, é proibido nadar, tomar banho ou realizar qualquer atividade de lazer que envolva contato direto com o rio. Em nota, a Prefeitura de Nina Rodrigues informou que está juntamente com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente para conseguirem resolver o problema. Pesquisadores maranhenses ajudaram a identificar uma nova espécie de crustáceo encontrada no litoral do estado. A descoberta reforça a importância da conservação dos ecossistemas costeiros e coloca o Maranhão em destaque no mapa da diversidade marinha do país. O pequeno crustáceo parasito é uma descoberta inédita feita durante a pesquisa que envolve 3 universidades brasileiras. Esse é o primeiro registro do gênero Naricolax no Oceano Atlântico. O crustáceo, visível apenas com uma lupa binocular, foi identificado na cavidade nasal de uma espécie de peixe popularmente conhecida como barbudinho, comum na área de arrebentação das praias do litoral maranhense.
A espécie recebeu o nome em homenagem à pesquisadora maranhense Zafira de Almeida da Silva, reconhecida pelas contribuições aos estudos sobre recursos pesqueiros na Amazônia. O que pode parecer à primeira vista apenas um pequeno crustáceo tem, na verdade, um papel fundamental para a ciência. Estudos como esse, realizados aqui na UFMA, revelam a complexidade dos ecossistemas amazônicos. A gente fez a abertura dos peixes, a necrópsia, e também a gente ajudou bastante na parte da descrição. O estudo contou com a colaboração entre a Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais e o financiamento da FAPEMA. Uma parceria que mostra a importância da ciência para a valorização e preservação dos recursos naturais da Amazônia. Porque esses animais, eles traçam a sua estratégia de acordo com o seu hospedeiro. E diante dos processos evolutivos que o hospedeiro passa, o seu parasita ele acompanha. Então a gente fala que os eventos eles são eventos de coevolução. O Centro Tático Aéreo avistou a aproximação de um grupo com 3 tubarões nadando em direção a banhistas que estavam no mar na Praia do Calhau, aqui por São Luís. Adria Rodrigues está de volta com esse assunto. Ô Adria, mês de férias, praias mais frequentadas, né? Essa imagem acaba preocupando um pouco. De um grupo com 3 tubarões nadando em direção a banhistas que estavam no mar na Praia do Calhau, aqui por São Luís. Adria Rodrigues está de volta com esse assunto. Ô Adria, mês de férias, praias mais frequentadas, né? Essa imagem acaba preocupando um pouco. Nossa, Thaís, é um susto, né? Para quem olhou aí essa imagem, fica um pouquinho assustado. Mas calma, a gente vai conversar agora aqui com o professor do curso de Oceanografia, que também é biólogo, o professor José Nunes, vai explicar para a gente, né, sobre essa cena que a gente viu desses tubarões. A gente deve se preocupar, professor? É comum? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores. Bem, os tubarões são comuns no litoral maranhense. Nós temos cerca de 25 espécies de animais costeiros e ainda muito por descobrir em regiões de profundidade e oceânicas do nosso estado. No entanto, esse vídeo que circula é bem interessante porque mostra um registro importante que nós, por exemplo, como pesquisadores, recebemos com grande alegria, porque é muito difícil ter essas informações. No entanto, desejo ao público que fique tranquilo em relação à preocupação, porque esses registros são registros isolados e, apesar da frequência e abundância desses animais aqui, a gente tem poucos incidentes negativos envolvendo seres humanos. Diante de um arquivo internacional de acidentes com animais aquáticos, o estado do Maranhão ele tem apenas 8 registros em mais de 100 anos, desde o início do século XX, que esse registro de acidentes no mundo ele tem captado essas informações. Bom, a gente está em pleno mês de férias, julho, essas praias ficam lotadas. Existe que alerta que você faz para a população? Tem algum horário mais crítico para entrar no mar? Algum comportamento a evitar? Bem, existem muitos comportamentos para ter uma boa cautela. A gente recomenda sempre que as pessoas entrem ao mar acompanhadas, nunca sozinhas, e utilizar basicamente o período do dia, nunca à noite e nunca utilizando joias, pulseiras, colares que possam brilhar e assim atrair alguns animais. Bom, dá para saber por esse vídeo, o pessoal de casa está até vendo aí o vídeo, dá para saber qual é o tipo, qual a espécie desses tubarões? Bem, eu analisei essas imagens ainda apenas pelo celular. Eu vou tentar analisar um pouco mais, ampliando para uma TV, uma tela maior, mas fica difícil essa visão, se de repente as pessoas que tiverem mais imagens podem buscar as informações, podem mandar para a universidade. Ok, muito obrigada pelas suas informações, professor. Então tá aí, viu, Thaís? Agora, na dúvida, é melhor não chegar perto não, viu? Fica só de longe, faz o vídeo de longe e sai do mar. Eu volto contigo, Thaís.
Pois é, bonito de longe, bem longe, né, Adria? Obrigada pelas informações. E aqui no estúdio a gente está com o biólogo Jorge Nunes, que vai nos ajudar a conversar um pouco mais, entender sobre essa questão. E para entender, a gente já pergunta, como eles chegaram aqui e essa questão de não ter predador? Então, essa pergunta é muito importante para que todos, né, tenham uma noção exata do que é um animal não nativo. Então, um animal não nativo é aquele animal que não faz parte da fauna brasileira. Como é que esse animal chegou aqui? Através de uma perspectiva para um ganho gastronômico, como foi mencionado na entrevista, em forma de escargot, né? Então, esse animal ele é nativo da África, né, no continente africano. E, desde então, desde sua introdução aqui no Brasil, ele se proliferou em vários estados e a sua disseminação ela ocorre basicamente por meio de alimentos contaminados. Então, os alimentos são levados, distribuídos de um ponto de produção para um ponto de venda, e isso tem atingido vários estados do Brasil, praticamente todos. E quais os riscos que ele pode causar às pessoas? Bem, inicialmente, quando se trata de um animal não nativo, existe um problema ecológico, porque cada ecossistema tem o seu case de inter-relações. Então, você está adicionando um componente novo, e esse componente novo ele não tem nenhum tipo de relação. Ele pode, de uma certa forma, competir com um organismo nativo. Muitas das vezes ele consegue, né, sobrepujar toda essa competição, ou simplesmente pode desencadear processos de infecção e proliferação de doenças, como é o caso do caramujo africano. Ô Jorge, a gente viu na reportagem, né, e você também mencionou que o caramujo não tem predador, né? Com isso ele só pode ser catado, né? Depois de catado, ele é incinerado. E aí eu te pergunto, qualquer pessoa pode catar e incinerar o caramujo ou não? A pessoa tem que estar habilitada para fazer isso? Bem, o animal ele é dócil, né? Ele tem uma motilidade muito restrita e, assim, é um animal que pode ser manuseado diante da proteção, que pode ser feita por uma luva. Então, como foi mostrado também na reportagem, o cuidado de limpeza das casas, principalmente quando tem acesso a esses animais, é simples, é a utilização de um produto como água sanitária para lavar a parte onde o animal percorreu, porque geralmente ele libera um muco. Esse muco é como se fosse um líquido, tá? E ele vai percorrer, esse líquido vai deslizar, porque ele não tem patas, ele tem vários cílios, então ele vai deslizar. Então ajuda ele patinar sobre esse muco. E esse muco ele pode, né, de uma certa forma, contaminar as pessoas. Então, o cuidado maior é coletar ou manusear o animal sempre com luva. E jamais tentar estourar o animal, matar, pisando, porque aí também acaba sendo uma via de contaminação. Por outro lado, em termos de... eu vi que estava sendo descrito uma proliferação muito nas casas, tem sido muito comum, eu já tenho visto isso na litorânea, né, principalmente ali na Península, no Bequimão, no Vinhais, vários bairros daqui de São Luís. E o que a gente pode fazer é coletar. E coletar de que maneira? O Dr. Keaton falou muito bem, onde a gente deve incinerar o animal, ou se não, colocar sal. Mas tem que, por uma quantidade muito grande, o sal não vai dar conta. Tem que ser um cal, né, porque também queima o animal por conta da sua reação, né, exotérmica. Então, vai matar os animais. Então, é sempre procurar uma forma de incinerar esses animais. E os ovos, né? Exatamente, os ovos também fazem parte. É muito comum se observar estruturas muito parecidas com cachos de uva. Então, alertem as crianças que não se trata de uma brincadeira. Então, esse é um ponto primordial de uma educação familiar, começando pelas crianças, e a asepsia dos locais com água sanitária mesmo, para evitar maiores complicações. Não pode ter contato, nem com o animal, nem com os ovos. Exatamente. É isso. A gente agradece aqui a sua participação, doutor Jorge. Muito obrigada. Thaís, a gente fica por aqui e fica o alerta, né? As crianças, cuidado, como o biólogo falou, não é cacho de uva, os ovos, e o bichinho ele é dócil, mas ele realmente é um risco, né? Perigoso, né? Perigoso. Obrigada, gente. Boa tarde.
Obrigada, Jorge. Eu que agradeço. Estou à disposição, sempre que precisar. Obrigada. E a temporada de ventos fortes começou em São Luís e trouxe com ela um alerta. É bom ficar de olho quando for caminhar na areia ou tomar banho de mar, gente. Isso porque é grande o número de caravelas nas praias da capital. A Janaína Bordalo traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Janaína, bom dia. Olá, bom dia, Amélia. É preciso ter cuidado realmente, porque neste período do ano elas aparecem em maior quantidade nas nossas praias, seja na areia ou no mar. Para entender por que isso acontece, eu converso agora aqui com o biólogo Jorge Nunes, ele que vai nos explicar então por que neste período do ano a gente tem mais o aparecimento desses animais. Bom dia. Bom dia. Esses animais, eles estão presentes ao longo do ano inteiro. No entanto, quando as chuvas param e começa a ventar mais, esses animais aparecem em maior quantidade. Então é muito provável encontrar esses animais na água, né, do mar, e depois eles são arribados para a areia. Então a gente encontra na areia também. Jorge, onde é que está a toxina desses animais? Por que isso acontece também quando entra em contato com a pele humana? Esses animais, eles têm uma estratégia no qual eles utilizam células do seu tentáculo. Essas células, ao tocarem a pele de uma pessoa, elas disparam pequenas farpas e que são chamadas quinidas. Essa farpa ela possui o veneno e consegue entrar perfeitamente na pele humana, causando vários tipos de sensações, principalmente a ardência, no qual a gente já costuma dizer que é uma sensação de queimadura. Nesse período a gente tem muitos ventos aqui, principalmente na orla de São Luís, né? Isso de alguma forma também deve trazê-la? Sim, a caravela ela não tem um nome por acaso, ela tem uma estrutura que é um pneumatóforo, que é como se fosse uma vela. Então ela tem uma orientação muito interessante no momento de navegação e utiliza a propulsão do vento para seu deslocamento. A gente lembra que mesmo quando está na areia, ela também tem essa toxina, né, Jorge? Queria que você explicasse um pouquinho desse animal, as características. Aqui a gente tem uma só espécie, tem mais de uma. Olha, até o momento nós tínhamos uma espécie apenas global, mas estudos que foram realizados há pouco tempo mostram uma diversidade genética, né, por um estudo genômico, e coloca condições diferentes de morfologia, animais que são de oceano, animais costeiros. Os animais que a gente tem aqui, eles estão dentro dessa condição costeira. Os animais, eles têm uma característica de coloração bastante atrativa, principalmente para crianças, né? E é uma coloração bonita. Isso atrai as crianças, que são as principais vítimas desse tipo de envenenamento. Muito obrigada pela entrevista, também pelas explicações. É isso, Amélia. A gente lembra, né, que é muito ter cuidado com as crianças, principalmente. Aqui na Praia de São Marcos tem um posto salva-vida dos bombeiros, que é onde as pessoas devem recorrer caso, infelizmente, encontrem uma caravela. É bom não pegar nunca, como nos disse aí o biólogo. Amélia. Muito obrigada, Janaína Bordalo, pelas informações. E é isso aí, nessa época, mesmo a gente gostando muito de ir à praia, é preciso ter muito cuidado com essas caravelas, ou também chamado água-viva, né, como chama aqui muito no Maranhão, porque elas podem causar queimaduras. Um golfinho foi encontrado morto ontem por banhistas na Praia do Calhau, aqui por São Luís. A Geice Gomes está de volta agora com esse assunto. Geice, é com você. Oi, Thaís. O caso foi filmado por banhistas que estavam aqui na Praia do Calhau. A princípio, o golfinho aparece ainda na água, mas já morto. A pessoa que filma, inclusive, relata, né, que já está com um forte odor. Em seguida, a filmagem já mostra o golfinho na areia, mas não aparece ninguém ali muito próximo dele, nem mexendo ali no animal. Ainda não há confirmação sobre a causa da morte do golfinho, mas nós conversamos com um especialista que explicou as possíveis causas, né, desse ocorrido. A gente acompanha agora. O encalhado, ele pode ter tido diversas causas. Nós não tivemos uma conclusão a respeito disso porque é muito recente. E esses animais, eles normalmente têm chegado nas praias por via de duas situações comuns. Uma, a sua causa natural, de envelhecimento e morte, e outras causadas por efeitos
talvez de poluição ou algum tipo de interação negativa com o homem, como pesca, até mesmo algum tipo de mutilação, o hélice de embarcações, entre várias outras possibilidades, até mesmo ingestão de plástico. No entanto, é importante lembrar que nos últimos anos a quantidade de registros de encalhes, não só aqui no Maranhão, mas como todo o Brasil, tem aumentado em função das facilidades da tecnologia. Então, muitas pessoas têm acesso ao celular, colocam em rede social e apresentam uma grande divulgação dessas informações. Esse caso foi registrado aqui na Praia do Calhau, não há confirmação oficial se a carcaça do animal foi retirada por alguém ou se foi arrastada pela água novamente para o mar. Em nota, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais diz que uma equipe técnica está apurando o ocorrido e fazendo também um levantamento de toda a situação. Thaís. Tá bem, Geice. Muito obrigada pelas informações. Uma exposição em São Luís quer reforçar a importância da preservação de uma espécie de peixe que está sumindo do litoral maranhense. No Forte Santo Antônio da Barra, em São Luís, foram reunidas fotos e ossadas. Uma exposição pelo Dia de Conservação dos Peixes Serra ou Espadarte, um dos grupos de animais mais ameaçados do planeta. A mostra também apresenta a educação sobre outras espécies marinhas, como tubarões e raias, e a conscientização sobre o desaparecimento desses animais. Como é um animal muito raro, e às vezes o avistamento, o pessoal pode ficar, nossa, é um monstro, algo do tipo, acaba matando por falta de conhecimento. Então, quando você possibilita o conhecimento à comunidade, a conservação não vem só da universidade e da parte científica. A população também faz parte e consegue ajudar nessa questão. O evento existe há 8 anos e mostra que das 7 espécies, todas estão ameaçadas de acordo com a União Internacional de Conservação da Natureza. A ideia é mostrar à população a necessidade de conservação. O litoral amazônico é um dos últimos refúgios desses animais no país. Uma esperança para que a espécie não desapareça. Para esse professor, o desaparecimento da espécie significa perder parte importante da biodiversidade do planeta. Ele está no grau mais avançado de ameaça e, certamente, se não houver algum processo de conservação, a espécie pode entrar em extinção. Uma pesquisa feita por grupos de estudos sobre o peixe-serra mostra as principais ameaças para esse animal no estado. A principal ameaça dele é justamente a pesca, não só com o intuito da pesca, com o intuito de pegar ele, como também a pesca acidental. Como ele tem essa estrutura na frente do rosto dele, que a gente chama de katana, ele acaba prendendo na rede e as pessoas não conseguem tirar, porque ele é um animal que costuma ficar muito grande. O Maranhão é considerado um local de sobrevivência dessa espécie. Mas nas últimas décadas, o peixe-serra tem sido cada vez menos visto no litoral do estado. Por isso, a exposição tem a ideia de aproximar as pessoas desses animais e despertar a consciência de preservação. A discussão do tema também vem em forma de outras ações de divulgação em vários países. Merece todo esse cuidado a preservação dessas espécies. A exposição fica no Forte Santo Antônio da Barra, na Ponta da Areia, em São Luís, até sábado.